A primeira coisa que o oficial de justiça confiscou não foi a televisão de 75 polegadas ou a SUV blindada na garagem, mas sim a aliança de ouro 18 quilates que Bernardo tentou esconder no bolso da calça enquanto sua esposa soluçava no sofá. Você já sentiu aquele frio na espinha ao perceber que a vida que você construiu é, na verdade, um castelo de cartas esperando o primeiro vento forte? Bernardo sentiu. E o pior, ele sabia exatamente qual carta ele mesmo tinha puxado para causar o desmoronamento, mas escolheu sorrir para as fotos no Instagram enquanto o alicerce apodrecia. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, pode estar cometendo o mesmo erro silencioso que destruiu o império de fachada desse casal. Bernardo e sua esposa, Letícia, eram o símbolo do sucesso no condomínio de alto padrão. Jantares caros, viagens para a Europa e uma empresa de consultoria que parecia uma máquina de imprimir dinheiro. O que ninguém via era que cada taça de vinho importado era paga com um limite de crédito que já não existia mais. O erro de Bernardo não foi gastar o que não tinha, foi acreditar que a próxima grande jogada financeira apagaria o rastro de mentiras que ele deixou para trás. Mas e se eu te dissesse que o golpe final não veio do banco, mas de uma decisão que ele tomou em uma terça-feira comum, achando que estava protegendo a família? Bernardo era o mestre da prosperidade performática. Ele não era um vilão de filme. Era um homem comum, inteligente, que se deixou seduzir pela pressão de parecer imparável. Ele acreditava que, para continuar ganhando dinheiro, precisava exalar riqueza, mesmo que isso custasse a paz de espírito da mulher que ele amava. O problema é que a mentira tem um custo de manutenção mais alto que qualquer parcela de carro de luxo. Você teria a coragem de admitir que está falido antes de perder o teto sobre a sua cabeça? Bernardo não teve. E essa covardia transformou uma crise contornável em um abismo sem volta. O que você vai descobrir nesta história vai mudar sua percepção sobre o que é, de fato, ser uma pessoa próspera. O que Bernardo fez para tentar salvar as aparências foi tão extremo que, quando a verdade veio à tona, o dinheiro era o menor dos problemas dele. A pergunta que fica no ar e que vai te perseguir até o final deste vídeo é: até onde você iria para manter uma mentira que todos ao seu redor acreditam ser a verdade absoluta? Algo inesperado estava prestes a bater à porta de Bernardo, algo que nenhuma planilha ou empréstimo de última hora poderia resolver. Ele achou que tinha o controle, mas o destino já tinha assinado a ordem de despejo da sua sanidade. Você já sentiu que precisava fingir estar bem financeiramente para não ser julgado? Já comprou algo que não podia só para fazer parte de um grupo? Comente abaixo sua experiência, eu quero saber se essa pressão também te atinge. E se você quer entender como evitar a armadilha que engoliu o Bernardo, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora mesmo. Bernardo não acordou um dia e decidiu que iria arruinar a vida da própria família. Foi um processo lento, uma erosão invisível que começou com a frase mais perigosa do mundo financeiro: "Eu dou um jeito". Sabe aquele otimismo tóxico que te faz acreditar que o próximo contrato vai cobrir o rombo do cartão de crédito? Bernardo era viciado nisso. Enquanto Letícia escolhia o revestimento de mármore para a reforma da cozinha, ele sentia um nó na garganta a cada notificação de e-mail. Eram avisos de cobrança, prazos vencidos e o som metálico de uma armadilha fechando. Você já sentiu que o chão sob seus pés está vibrando antes mesmo do terremoto começar? O que Letícia não sabia era que a empresa de consultoria, o orgulho do casal, estava operando no vermelho há 18 meses. Bernardo mantinha um escritório em um prédio comercial de vidro espelhado no centro da cidade, pagando um aluguel astronômico, apenas para que os clientes sentissem que estavam contratando o melhor. Mas a verdade é que ele estava pagando para trabalhar. Para manter o fluxo de caixa, ele começou a fazer o que todo empresário desesperado faz antes do abismo. Pegou o primeiro empréstimo com juros abusivos. Ele justificou para si mesmo que era apenas uma ponte para o futuro. O problema de construir pontes sobre abismos financeiros é que elas raramente chegam ao outro lado. A pressão psicológica era uma sombra que o seguia até o quarto. À noite, enquanto Letícia dormia o sono dos justos, Bernardo encarava o teto, calculando mentalmente como esconder a fatura do cartão que chegaria em 3 dias.
Ele começou a desenvolver pequenos tiques nervosos, uma irritabilidade constante que ele mascarava como o estresse do excesso de trabalho. Você teria percebido os sinais? A forma como ele evitava falar de números? Como ele mudava de assunto toda vez que o gerente do banco ligava? Letícia ignorou esses sinais porque a fachada de prosperidade era confortável demais para ser questionada. E Bernardo, em sua arrogância, acreditava que admitir o fracasso era pior do que a própria falência. Houve um momento específico, um jantar de aniversário de casamento, onde ele gastou o equivalente a 3 aluguéis em uma única noite, apenas para ver o brilho de admiração nos olhos de Letícia. Naquela noite, ele olhou para ela e sentiu uma pontada de pânico. Se ela descobrisse quem ele realmente era, um homem quebrado fingindo ser um gigante, ela ainda ficaria? A decisão que ele tomaria na manhã seguinte seria o ponto de não retorno. Ele não buscou ajuda, ele buscou um atalho. E esse atalho envolvia um documento que Letícia assinaria sem ler, confiando cegamente no homem que jurou protegê-la. O risco deixou de ser apenas um número negativo na conta bancária e se tornou uma presença física na sala de estar de Bernardo. Ele tomou a decisão que a maioria dos endividados desesperados toma quando sente que o cerco está fechando. Ele buscou o dinheiro rápido, com pessoas que não enviam notificações por e-mail, mas sim mensagens que fazem o estômago revirar. Você teria percebido que a segurança da sua família vale mais do que o seu status social? Bernardo achou que podia vencer o sistema no seu próprio jogo, mas esqueceu que, quando você joga com o que não tem, as regras mudam no meio da partida. A escalada de tensão atingiu o ápice, quando Letícia, em um momento de pura empolgação, sugeriu que eles fizessem um investimento ainda maior: a compra de uma casa de veraneio. Ela via as fotos de amigos, ouvia os planos de expansão que Bernardo inventava nos jantares e acreditava piamente que eles estavam no auge. Imagine a tortura psicológica de ouvir a pessoa que você ama planejar um futuro que você já destruiu no presente. Bernardo, em vez de parar e confessar, apenas balançou a cabeça e sorriu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O que você faria no lugar dele? Teria a coragem de quebrar o encanto e ver o olhar de admiração dela se transformar em decepção profunda? Ele precisava de mais tempo, e tempo para Bernardo agora tinha um custo diário. Ele começou a desviar recursos que deveriam ir para o pagamento dos funcionários da sua empresa para cobrir as parcelas do agiota que agora frequentava o estacionamento do seu prédio. A cada decisão, o buraco ficava mais fundo. Ele já não conseguia mais olhar nos olhos de Letícia sem sentir que era um impostor de baixo nível. A empresa, que antes era uma promessa, agora era um cadáver sendo mantido por aparelhos de crédito rotativo. Bernardo não estava perdendo apenas dinheiro. Ele estava perdendo a própria identidade para um vício que ele nem sabia que tinha. O vício na aprovação alheia. A rede de mentiras estava tão esticada que qualquer movimento a romperia. Bernardo sabia que o desfecho estava próximo, mas ele ainda acreditava em um último milagre. Um contrato que ele estava prestes a fechar e que, segundo seus cálculos delirantes, resolveria tudo. Ele só precisava que Letícia fizesse um último sacrifício, algo que ele chamou de uma formalidade administrativa. Você teria assinado um documento que desse plenos poderes sobre a sua única propriedade quitada, herdada de seus pais, sem questionar o seu parceiro? Bernardo estava pronto para sacrificar a última herança de Letícia para salvar o próprio ego. E o pior, ele já tinha preparado a caneta. O barulho da caneta deslizando pelo papel foi o som mais definitivo da vida de Bernardo. Letícia assinou a procuração plena, entregando o único patrimônio real que possuíam, a casa de campo herdada de seus pais, sob a promessa de que aquilo era apenas uma garantia temporária para um projeto internacional. Bernardo a abraçou, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros por alguns segundos. Ele vendeu a propriedade no dia seguinte, quitou as dívidas mais urgentes com os agiotas e, pela primeira vez em meses, respirou. Ele acreditou que tinha vencido. Mas é aqui que a realidade dá um soco no estômago. 3 semanas depois, Letícia organizou uma festa surpresa para o aniversário de Bernardo. No meio do jantar, enquanto os convidados brindavam à saúde e ao sucesso do casal, um homem de terno cinza entrou sem ser convidado. Ele não era um cobrador.
Ele era um corretor de imóveis, acompanhado de um casal de idosos. Eles não estavam ali para a festa, eles estavam ali para receber as chaves da mansão onde a festa acontecia. Bernardo não tinha vendido apenas a casa de campo. Ele havia usado a procuração para refinanciar a mansão onde moravam, e quando as parcelas astronômicas venceram, ele a vendeu em um leilão particular para cobrir o rombo da empresa. Mas o verdadeiro golpe veio quando o corretor revelou que a conta para onde o dinheiro da venda da casa de campo foi transferido não era a da empresa. Bernardo não estava tentando salvar a família. Ele estava sendo chantageado. Ele havia se envolvido em um esquema de pirâmide de alto luxo meses antes, tentando multiplicar o dinheiro de clientes da sua consultoria sem que eles soubessem. Ele perdeu tudo. O dinheiro de Letícia não foi para pagar bancos, foi para tentar calar os primeiros investidores que ameaçavam denunciá-lo à polícia. Ele não era uma vítima. Ele era um fraudador que usou o amor da esposa como escudo humano. Toda a prosperidade foi construída com o roubo do futuro dela. O silêncio que se seguiu às sirenes da polícia foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de desespero. Enquanto Bernardo era conduzido para fora da mansão, ainda vestindo o terno italiano que custava o preço de um carro popular, a ficha finalmente caiu. A prosperidade que todos invejavam não passou de um crime de colarinho branco financiado pela destruição da confiança. A lição aqui não é sobre não gastar, mas sobre a perigosa linha entre ambição e auto-engano. A lição aplicável hoje é clara. O sucesso que precisa de mentiras para sobreviver é, na verdade, um fracasso fantasiado. Se você precisa esconder suas faturas do seu parceiro ou parceira, se você depende de crédito para manter um estilo de vida que seu salário não suporta, você já está no caminho do Bernardo. A verdadeira prosperidade começa com a verdade, por mais dura que ela seja. É melhor dormir em uma casa simples com a consciência limpa do que em uma mansão com o oficial de justiça batendo a porta. A transparência financeira é o único alicerce que aguenta as tempestades da vida. O que aconteceu com Bernardo e Letícia serve de alerta. O erro central não foi a falta de dinheiro, foi a falta de caráter em admitir a vulnerabilidade. Não espere chegar ao fundo do poço para ser honesto com quem caminha ao seu lado. A vida de aparências cobra juros que nenhuma conta bancária consegue cobrir. No fim, sobrou apenas uma lição amarga. Você pode enganar o mundo inteiro por um tempo, mas nunca conseguirá fugir das consequências das suas próprias escolhas. O que você achou dessa reviravolta? Você conhece alguém que vive de aparências ou já sentiu essa pressão para parecer mais bem-sucedido do que realmente é? Comente abaixo sua opinião ou experiência, eu leio todos os comentários. Se esse alerta fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para saber antes quando novos vídeos forem publicados. Não deixe que a busca pelo status destrua o que você tem de mais valioso. Até o próximo vídeo.